convidados darem a primeira impressão aí sobre o filme, enfim, em relação ao que eles estudam e com o que eles trabalham, e as primeiras impressões a partir do filme. Professor Henrique. Bom, boa noite a todos e todas. Agradecer essa oportunidade de conhecer esse filme e outros filmes incríveis e tudo aquilo que a gente precisa hoje no país, né? Ter elementos de discussão para garantir e expandir os direitos e a democracia no país. A primeira observação é a força da linguagem audiovisual. Quer dizer, a gente fica impactado quando se vê defrontado com os testemunhos das vítimas desse processo de expropriação. Diferente da gente estar lendo inúmeros estudos socioantropológicos sobre as implicações ambientais e sociais dos grandes projetos de investimento, notadamente nos países menos industrializados. Outra coisa é se ver diante da força dessa fala, né? Questões de vida e morte, quer dizer, o pertencimento à terra, que faz parte da cultura, né, do campesinato, das comunidades tradicionais, é algo que leva com processo de expulsão, quer dizer, há uma morte simbólica, como é dito, né? Me sinto morto e, portanto, vou lá depor sabendo que corro o risco de prisão, e a morte efetiva, quer dizer, a reação ao final termina através de uma conflagração que vai levar à violência armada. Sem falar, né, no exílio, enfim, nas impossibilidades de se reproduzir, né? Então, a literatura histórica descreve esses processos de expropriação desde o momento inaugural do capitalismo, né? O capitalismo é fundado, é um tipo de organização social fundado pela privatização da terra, o cercamento e a expulsão do campesinato. Isso aconteceu no século XVIII e XIX na Europa e em seguida foi também, após o processo inicial de genocídio, né, nas Américas e tal, foi se reproduzindo da mesma forma através de ciclos, né? Nós estamos falando aqui de um ciclo específico dos anos 2000, onde o interesse pela terra nessas regiões é aguçado, por um lado, de fato, pela demanda de alimentos na China, né? Isso é um aspecto, mas tem uma dimensão política crucial que normalmente a gente chama de globalização, quer dizer, o fato de que as fronteiras econômicas e políticas entre os países são alteradas pelas reformas liberais e a facilidade com que os capitais podem sair de um ponto do planeta e ir para outro, né? Eles têm muito menos barreira, muito menos custos para tanto. Então, o que ocorre pela diferença de poder no mundo é que os países menos industrializados começam a competir entre si para oferecer vantagens para a vinda desses investimentos. Então, tem uma corrida, digamos, no mundo pela desregulação ambiental, né? Governos locais, prefeituras começam a oferecer, não, vamos mudar o traçado da unidade de conservação para que a gente possa receber uma montadora, uma siderúrgica que foi recusada na Alemanha, por exemplo, né? Então, tem uma redistribuição espacial das práticas poluentes por causa dessa nova configuração, o que já havia sido formulado internamente por um chefe econômico do Banco Mundial em 91, as práticas poluentes racionalmente devem se dirigir para as áreas pobres, dizia ele, porque os salários são mais baixos, o custo da vida e da morte é mais baixo, as pessoas vão morrer de fome, a expectativa de vida é menor, né? Vão morrer de fome antes de morrer de câncer. Então, ele formulou isso num memorando conhecido mundialmente, que ele negou que fosse uma política do banco, mas que era um exercício interno. Isso se revelou dos anos 2000 para cá uma realidade que se intensificou. Essa redistribuição de práticas poluentes para os países mais fracos politicamente, onde a democracia está menos constituída, onde governos estão mais vendidos, né? Isso se deu, por um lado, nas práticas poluentes e também pela busca de terras não livres, terras férteis, mas ocupadas por populações tradicionais. Como diz o primeiro, não sei se era um investidor lá na reunião dos investidores agrícolas, o mesmo que volta ao final, faz essa analogia. Assim como os ladrões roubam um banco que tem dinheiro, aqui nós vemos efetivamente o filme demonstra que trata de um processo de expropriação. Só que é o roubo das terras ocupadas por essas populações, né, para transformá-las em mercadoria, transformá-las em lucro para essa mercantilização dos bens comuns que se aguçou a partir das reformas liberais, das quais o Banco Mundial foi um dos grandes promotores.
muito brilhante essa explanação do professor. Eu até ia perguntar aqui se alguém mais também sente essa taquicardia quando escuta esse pessoal do Banco Mundial falando aqui. Eu me sinto terrivelmente mal. E ver esse filme, né, ver essa história toda, essas imagens, me vem esse momento de quando eu cheguei na Etiópia para fazer a minha pesquisa de campo, uma pesquisa que eu fiz sobre a cooperação do Brasil com a Etiópia em programas de combate à fome, né? Eu já estive na Etiópia algumas vezes, acho que umas 5 vezes eu estive na Etiópia, e essa era a 3ª ou 4ª vez que eu estava voltando. E eu tenho uma fascinação pela Etiópia. E dessa vez, quando eu chego lá, a sociedade estava numa verdadeira convulsão assim na rua, que era exatamente esse final aqui que ele fala no filme, né? Que as pessoas estavam entrando, invadindo as fazendas, brigando na rua, matando. E eu chego lá sem saber de toda essa história, né? Porque isso não é divulgado, a gente não vê, isso está acontecendo o tempo inteiro lá, mas isso não sai nos jornais, né? Porque, inclusive, a própria Etiópia, quando tem esses massacres, eles cortam a comunicação com todo mundo. Então, logo quando eu cheguei, foram vários momentos disso, e eu ficava também sem comunicação, né, com a minha casa, com meu marido, com as pessoas super preocupadas comigo. E foi um momento bem delicado. Eu fiquei lá um mês, né, fazendo pesquisa, e apesar de toda a doçura que o povo etíope sempre me recebeu, eu tinha essa questão assim, né, de nunca questionar demais, não enfrentar. Até desenvolvi um tom mais monossilábico, que não demonstrava muito as minhas opiniões nunca, né, mas que via essa insatisfação das pessoas, né, de ir para a rua, colocar o que elas estavam sentindo, e a forma do governo lidar com a situação era matar os líderes mesmo, simples assim, né. Mas a gente, olhando para isso, assim como o professor falou, e localizando isso para a Etiópia, o que a gente vê aqui é mais um capítulo da história de um país onde as suas elites e os seus governantes se aliam a elites globais para favorecer alguns, em detrimento de muitos outros, né, que estão ali, e levando um discurso que, no caso, né, da segurança alimentar, e que a gente vê que ele mesmo coloca no início, né, que ele está indo lá porque a agricultura hoje vale dinheiro, as terras hoje são caras, né, valem dinheiro. E isso mostra essa produção do norte, né, que acabou, que está encolhendo. Então, os países estão saindo em busca dessas novas terras, né? Mas essa exploração da África, ela não é de hoje, ela sempre existiu. E a Etiópia, ela é um país fascinante, porque é um país que, a gente for pensar, é o berço da agricultura da África. Ela é centro de origens de muita semente, de muita vida. Ela tem espécies endêmicas como o teff, que é um cereal que só dá lá e que faz a comida, que é o prato principal deles. Por incrível que pareça, a Etiópia tem uma gastronomia assim única, é um país muito único, e que ele foi sendo explorado, né, pelos seus governantes, e obrigava esses agricultores a ir para as áreas de floresta, cortar as madeiras e vender como carvão, e que, infelizmente, é uma prática que a gente ainda vê hoje, porque não tem alternativa ainda para essas pessoas, né? Então, eu fico muito emocionada, muito feliz que tem esse filme, porque eu sei o quanto é difícil estar na Etiópia e buscar essas informações. Existe todo esse controle que ele coloca mesmo. É muito emocionante e muito bonito que tenha esse filme, que isso esteja chegando para as pessoas, né? Só uma informação: o personagem Omont, que foi preso, que era o funcionário, né, do governo, ele foi solto agora no final de 2017, tá? Bom, boa noite a todas, a todos. Eu queria também começar agradecendo a oportunidade de estar discutindo com vocês, né, esses temas suscitados aí pelo filme, e queria também, obviamente, parabenizar os organizadores da mostra, não só esse filme, mas a programação toda é de excelente qualidade, e, como disse o Henry, num momento como esse, iniciativas como essa se tornam ainda mais valiosas, né? Então,
poderia passar aqui todos os meus 5 minutos tecendo elogios, mas como o tempo é curto, fica registrado aqui o agradecimento e os parabéns pela iniciativa. Em relação às minhas impressões, né, do filme, a primeira coisa que me tocou muito quando eu estava vendo é o olhar das pessoas, né? E nisso eu reforço um pouco o que o Henry dizia, né? Uma coisa, sobretudo para a gente que estuda esse tema, né? Uma coisa é a gente olhar as estatísticas, os relatos, mesmo as nossas pesquisas e etc. Outra coisa é você ver o olhar das pessoas. E é um olhar, ao mesmo tempo, indignado, do meu modo de ver, desesperançado e triste, né? E isso me deixa absolutamente tocado e indignado, porque nós não vivemos numa sociedade de escassez, né? Se a gente pudesse descontar uma coisa que está muito longe de ser um detalhe, que é a desigualdade, e que se manifesta de várias formas, inclusive a desigualdade territorial. Se a gente fosse falar em termos globais, nós somos uma sociedade de opulência. E é absolutamente inadmissível que, numa sociedade opulenta como é a nossa, a sociedade do século XXI, a gente tenha uma situação como essa, com pessoas vivendo nesse absoluto grau de precariedade, né, totalmente expostas a essas formas de violência, que poderiam ser perfeitamente evitadas se nós conseguíssemos galgar um novo patamar civilizatório. Isso está ao alcance, né, das nossas mãos, mas, ao mesmo tempo, parece tão perto, parece também tão longe. Então, essa foi uma primeira coisa que me tocou muito no filme e que eu acho que faz disso um grande filme, né? Quando nos emociona, ele já cumpriu, digamos assim, a sua tarefa, né? Uma segunda coisa que me chama muito a atenção é que ele trata de um tema que está muito longe de ser um tema pontual, né? Ao contrário, como um dos entrevistados, inclusive, diz, desde os anos 2000, nós temos uma situação relativamente nova. Digo relativamente nova porque sempre houve expropriação de terras. O Henry mencionava, né, a origem do capitalismo está relacionada com isso. O cercamento dos campos, expulsão dos agricultores, etc., etc., etc. Mas é verdade também que dos anos 2000 para cá a gente tem uma situação diferente. E há dois aspectos aí. O primeiro deles é, de fato, as perspectivas, por assim dizer, do crescimento econômico e demográfico mundial. Nós estamos aí com em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo, nos próximos anos vamos chegar perto de 10 bilhões, e esses novos 2 a 3 bilhões de pessoas que vão chegar no mundo vão se acrescer, né, digamos assim, a população atual, fundamentalmente na Ásia e na África. E é claro que isso significa, pela precariedade de boa parte dos países, né, desses continentes, maior demanda por alimentos. Então, esse tipo de conflitos que nós estamos vendo aqui, eles tendem a se acirrar. Mas tem um outro aspecto que foi tocado de passagem, digamos assim, não é? No filme, que é o tema, por assim dizer, do novo momento que nós estamos no capitalismo mundial. Né, muitos de vocês já devem ter ouvido a expressão financiarização, né, o Henry mencionava a internacionalização, que é uma também das características desse período. E o que é isso? Quer dizer, o que a gente tem é uma situação na qual uma boa parte do dinheiro, da riqueza mundial hoje, gira nos circuitos financeiros, né, e a gente tem um movimento muito grande de especulação de terras. O filme explora bastante a questão da produção, mas tem um outro lado, que é a busca por terras para a especulação. Então, todo mundo sabe que os ativos, para usar a linguagem do mercado, né, ambientais, vão se valorizar muito nas próximas décadas. E aí não é só terra agricultável, é floresta também. Aí vem todo o tema das mudanças climáticas, etc. A água, sobretudo, vai ser uma das grandes, já é, né, uma das grandes fontes de conflito. E, portanto, existe uma perspectiva de valorização desses recursos da natureza em médio e longo prazo. E, portanto, fundos de pensão, bancos, empresas de todos os tipos, enfim, o mundo do capital olha com cada vez mais gana para os recursos naturais, para a natureza. Isso, portanto, só tende a ser uma coisa que vai se acirrar no próximo período, né? E um terceiro aspecto também está longe de ser uma coisa restrita à Etiópia, né? Obviamente que o filme trata de uma realidade e se aprofunda nisso, mas nós não precisamos atravessar o Oceano Atlântico para encontrar esse tipo de realidade. Basta ir nos cerrados do Brasil, basta ir na Amazônia, e nós vamos encontrar coisas muitíssimo parecidas com tudo isso que a gente viu nesse filme. Então, nas pesquisas que eu estou conduzindo atualmente, eu tive a oportunidade de visitar também uma vez a Etiópia, algumas vezes Moçambique, mas no período agora mais recente eu tenho concentrado as minhas pesquisas aqui no chamado Matopiba, e, enfim, dá para falar muita coisa sobre isso na continuação aqui da nossa conversa, mas o que eu só queria frisar é isso, né? Não é uma realidade que está distante de nós, ela está bem aqui na nossa porta. Nós vamos falar já disso também. Bom, professor Henry,
o senhor falou aí um pouco dessa questão da desigualdade, e eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais esse conceito da desigualdade social, da desigualdade ambiental, desculpa, e da cartografia social. O que seria esse conceito? Ok. Bom, a desigualdade ambiental é uma desigualdade social, uma categoria que foi construída a partir de movimentos sociais, de sua experiência crítica, percebendo que havia uma certa discriminação social e, frequentemente, racial na distribuição locacional dos males dos projetos de investimento ditos de desenvolvimento. É uma história longa, né, mas digamos que criou-se um movimento de justiça ambiental. Quem viu o filme anterior viu que há uma menção a essa articulação intrínseca entre a questão ambiental e a questão social, que é descoberta na prática das lutas dos trabalhadores rurais nos Estados Unidos. O filme Dolores mostra isso. Mas é o movimento negro, na verdade, que nos Estados Unidos teve esse insight científico, eu diria, né, de perceber que há uma distribuição desigual dos benefícios dos projetos de desenvolvimento e dos males ambientais, e que há uma espécie de discriminação social e racial. Aqueles menos dotados de poder, menos representados nas esferas decisórias, em geral, os grupos sociais de baixa renda e de grupos étnicos não dominantes, né, é que vão receber sistematicamente a localização desses males, seja para além dos processos produtivos, né, na colocação dos resíduos, dos efluentes líquidos e gasosos, seja a montante para trás, né, quando recursos detidos por populações tradicionais serão expropriados pelo avanço da grande agricultura comercial capitalista. Então, a nossa pesquisa começou acompanhando a experiência da chegada da monocultura de eucalipto em massa dos países do norte para países do sul, o Brasil em particular. Cada vez mais a gente vê o eucalipto, a chamada indústria de árvores, né, sob o nome, né, também publicitário, de reflorestamento, ocupar terras, seja unidade de conservação, seja terras camponesas ou de comunidades quilombolas, né. A gente acompanha, em particular, no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, esse processo pelo qual vai havendo uma outra forma de cercamento, né, e as comunidades são quase que forçadas a introduzir o eucalipto em lugar das suas culturas tradicionais, ou acabam abandonando, vendendo suas terras, ou perdendo suas terras e indo para a cidade, né. Então, esse seria um dos exemplos através do quais essa desigualdade ambiental é produzida, né. Essa distribuição desigual, ela é permanente. Se a gente pegar a questão não agrícola, mas dos projetos de mineração, a gente está acompanhando uma pista aí de que, a partir do caso da Samarco, em Minas, e da Hidro, em Barcarena, percebemos sistematicamente, nesses dois casos, a população autodeclarada no censo de 2010, negra ou parda, é bem maior do que a média do estado de Minas, no caso de Mariana, e do estado do Pará, no caso de Barcarena. E começamos a mexer com o conjunto das 250 barragens perigosas da lista daquelas que têm risco de romper no estado de Minas. Fizemos o primeiro exercício e parecia que 2/3 desses casos, de fato, as vítimas anunciadas seriam comunidades de baixa renda e negras, né? Então, é mais ou menos isso que o senso comum do debate ambiental não costuma tratar, nessa intrínseca ligação entre a questão social, no caso, agora também cada vez mais a dimensão racial, e a questão ambiental. A causa ambiental não é necessariamente uma causa universal, comum a todos. O planeta não é igualmente dividido, ele é desigualmente experimentado, e cada vez mais desigualmente experimentado, como nós vemos o que tem acontecido com os chamados projetos de desenvolvimento, que eles estão sempre aguçando, expropriando esse pessoal. Se a gente pegar só a especificidade agora dessa nova onda, né, de expropriação de comunidades tradicionais e camponesas, a gente vê que a lógica do nascimento do capitalismo era você expulsar os camponeses do campo, que se tornariam a força de trabalho assalariável nas cidades, ou no campo para o trabalho assalariado agrícola. Ora, nós vemos que agora, com as novas técnicas, né, ultra desenvolvidas, que empregam muito pouca mão de obra no campo, você vai ter um pequeno número de pessoas que foram expulsas de suas terras trabalhando como assalariados
eles chamam de escravos, porque a taxa de salário baixíssima, nas suas próprias terras, e um enorme número de pessoas que não vai ter para onde ir, que hoje vão ser colocados em campos. Esse projeto de revilagização é colocar as pessoas em campos de concentração ou em campos no exílio. Então, é uma produção em massa de refugiados, na verdade. Quer dizer, então, o que era algo que tinha uma lógica intrínseca, né, de reprodução do capitalismo no campo e na cidade, acho que certamente atrelado ao processo de financiarização, ao qual o Arilson se referiu, isso vai cada vez colocando mais dinheiro na mão dos investidores e mais gente destituída de qualquer tipo de espaço de reprodução e de direitos, posto que é pela destituição de direitos que essa expropriação se dá, que é o outro lado da ponta da acumulação de riqueza dos grandes investidores. E essa pressão do capital, quer dizer, no caso da Etiópia, por exemplo, fica claro que há uma pressão do próprio Estado. No Brasil, ela fica meio forjada nas leis, e as leis, quer dizer, o mercado vai burlando as leis também, né? Para chegar dentro. Esse exemplo da Samarco é claro isso, né? Só para avisar, quem quiser fazer perguntas, por favor, com ele ali, tem papelzinho e caneta, tá? E é só levar lá para ele. Bom, Zé, agora sobre um pouco, e queria que você desse um pouco mais, falasse. Quer falar mais alguma coisa? Não, fiquei devendo uma coisa. Falei. Tá bom. Eu queria que, enfim, você conceituasse, falasse um pouco do seu trabalho na Etiópia, né, vendo, detalhando um pouco mais, e talvez trabalhar um pouco do conceito do land grab para as pessoas entenderem um pouco que tem a ver com o que o professor já disse aqui. Só para o trabalho que eu fiz na Etiópia, ele não tem exatamente a ver com land grabbing, mas não tem exatamente a ver com o land grabbing, mas o land grabbing, o que é, né? Como começa a acabar as terras, né, nos países do norte, e esses países começam a procurar essas novas terras, o que acontece? Um país como a Etiópia, ele até comenta aqui, né, que o Banco Mundial investiu 3,5 bilhões de dólares nesse programa de desenvolvimento, né, que é o que está tirando as pessoas da terra. Quando você tem um país como a Etiópia, que grande parte do investimento, grande parte do PIB do país vem de fora, isso abre um precedente para que esses países comecem também a influenciar nos arranjos políticos, econômicos ali, né? Então, é isso que está acontecendo. Os países entram e conseguem mudar, desregular as leis locais que protegiam as questões de terras, para que os seus investimentos possam ocorrer ali, né? Então, isso é o land grab. Paralelamente a isso, falando da financiarização, e já do meu trabalho que eu fiz na Etiópia, o meu trabalho ele olhava esse programa que o Brasil fez em parceria com a Etiópia, da transferência de uma política do Brasil de combate à fome para a Etiópia, né? Uma política que no Brasil ela aconteceu de uma forma bacana, que era a política de aquisição de alimentos, mas quando ela é levada para a Etiópia, ela sofre algumas transformações. E, obviamente, que ela vai sofrer transformações, porque é um país completamente diferente, né? Mas uma das questões que interfere muito aqui é essa história da financiarização dos alimentos. Porque quando ela entra na Etiópia, enquanto que no Brasil a história que era você ter as escolas que faziam compras da agricultura local, dos alimentos, e incentivar um desenvolvimento rural, com mais diversidade de alimentos, incluindo indígenas, quilombolas, alimentos orgânicos e tudo isso, lá o que acontece? Eles pegam dois commodities, né, que eles já chamam de commodities, que é o feijão e o milho, e colocam para os produtores, né, os agricultores, para aumentar esse tipo de produção. E quando você conversa, na verdade, assim, quando você vê a história, isso tudo começa, não era tão bem porque eles queriam uma história de merenda escolar. Isso existe, mas por trás tinha lá a FAO, que queria muito melhorar, fazer uma melhora desse feijão que eles já produziam para poder exportar. Então, vem essa história do feijão para exportar, que junta com a história da merenda escolar,
e dá ali um borogodó, né, que é muito bom para os investidores, né? E o que acontece é muito perigoso, porque ali você tem umas populações, os agricultores, todos que eu entrevistei nessas comunidades, eles vivem uma agricultura que vive só da água da chuva, é bem vulnerável e que tem os seus circuitos locais ali de alimento, né? Tem o alimento que eles comem ali vem de uma falsa banana que chama inset, uma planta maravilhosa. Tem um livro que chama A Árvore contra a Fome, né? Que é inset, que conta que nos locais da Etiópia, quando teve aquela grande fome, quem tinha inset não morreu de fome. Então, eles têm assim, a produção da inset, o espaço delas da inset. E quando começa isso, então, porque o feijão e o milho ganham um preço de mercado maior, eles começam a descuidar das suas produções, né, dos seus arranjos locais, aquilo que de fato vai matar a fome deles, para produzir mais o milho, mais o feijão híbrido, né, que está sendo introduzido híbrido, com muito fertilizante químico, Revolução Verde, tudo entrando aí, e cria essa dependência das sementes, né, de fora, e destrói todo aquilo que eles já estavam fazendo. E nas minhas conversas com eles, né, nas dinâmicas que a gente fez, mostra que a parte do milho e do feijão que eles produzem hoje em dia era muito maior do que o que eles ficam para comer. Eles produzem para vender muito mais do que para comer. E num país, numa região ali de insegurança alimentar, a lógica tem que ser outra, né? Ele tem que produzir para a sua comunidade, né? Produzir para aquilo que está em volta e depois pensar para lá, né? Não adianta, porque se ele está fazendo um milho e um feijão para vender, se ele tem uma crise hídrica ali, o que acontece, né, com aquela população? Então, respondendo. E, professor Favaneto, bom, o senhor já começou a falar aí da Matopiba, né, que é uma nova fronteira agrícola aí, não sei se nova, mas uma fronteira agrícola que está acontecendo no país. Eu queria que o senhor detalhasse mais agora e falar um pouco mais do trabalho. E o senhor também tem um trabalho sobre a China, e aí eu queria, enfim, contextualizar a China nesse cenário, também, se fosse possível. Começando, né, pelo tema do Matopiba, como talvez a maior parte das pessoas saibam, a denominação que se dá para essa fronteira da expansão da agropecuária brasileira situada ali na confluência dos 4 estados, né, o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente foi fazer uma pesquisa nessa região justamente porque ela vinha sendo apresentada, digamos assim, como uma espécie da pérola do agronegócio nacional, né? Ou seja, onde está se alcançando altíssimos índices de produtividade, etc., etc. E aí, bom, todo mundo sabe, todo mundo sabe, talvez seja exagero dizer, né? Porque esses dias atrás eu vi que um conhecido pesquisador andou fazendo palestras por lá, pago pelas empresas do agronegócio, para justamente divulgar a ideia de que essa coisa de impacto ambiental não existe, mudanças climáticas invenção, ficção e etc, etc. Então, sempre que a gente fala todo mundo sabe, é preciso, né, na verdade, relativizar um pouco. Mas, enfim, imagino que nesse nosso meio de interessados pelo tema, é corrente a ideia de que existem os impactos ambientais da agricultura nacional, né? Erosão da biodiversidade, o uso muito intensivo dos solos, o abuso dos agrotóxicos, etc, etc. Sobre isso a gente tem bastante estudos. O que a gente quis foi ir para o outro lado, porque aí você tem essa conversa também da história do preço do progresso ou do preço do desenvolvimento. Então, o nosso tema lá era dizer o seguinte: o que tem de fato de progresso e de desenvolvimento nesses espaços? A gente sabe que tem um aumento brutal da produção, isso sim. Mas o que fica para o território, para as pessoas, para a sociedade e daí por diante? E aí nós vamos tentar, então, quantificar isso, né? E, obviamente, o que a gente observa, né, o setor do agronegócio gosta de mostrar as chamadas cidades do agronegócio, né, Luiz Eduardo Magalhães, Sorriso, Lucas do Rio Verde, etc., dizendo o seguinte: olha, isso aqui antes era um mato e a gente transformou nessa coisa bonita que vocês estão vendo agora. E tal. Então, tem 2 enganos aí. Tá? O primeiro deles é que isso não mostra a desigualdade interna que há em muitas dessas chamadas cidades do agronegócio, né? Mas, principalmente, o que a gente facilmente nota, e é isso que o relatório que a gente deve divulgar daqui a 1 ou 2 meses vai claramente mostrar, é que os efeitos são muito, mas absurdamente concentrados. Só para vocês terem uma ideia, o proprietário da Saudi Star, se não me engano, né, o nome da empresa, falava em 66 mil hectares.
Apenas uma das fazendas nas quais a gente, de um dos municípios que a gente visitou, a gente rodou 7 mil quilômetros no Mato Piba, uma das fazendas tinha entre 400 e 450 mil hectares. Uma fazenda. Então, é desse tipo de desigualdade que nós estamos falando, né? E como é que funciona a coisa? Eu vou dar um outro exemplo de Tocantins, que envolve, inclusive, uma figura muito conhecida da política nacional, né? Então, como é que funciona a coisa? Você tem lá um fazendeiro que tem uma terra improdutiva, ele diz que é dono da terra, porque todo mundo sabe como funcionam as coisas de grilagem, etc., etc. Então, títulos, no mínimo, duvidosos da terra. O Estado vai lá, compra essa terra, indeniza essa terra do indivíduo. Como é improdutiva, ele deveria ser indenizado somente pelas benfeitorias, etc., mas o Estado muitas vezes paga o valor de mercado. Então, digamos, agora eu estou usando um valor aqui fictício, R$10 mil por hectare. E depois transfere essa terra para particulares, em nome de fazerem investimento, por alguma coisa como R$500 o hectare. Então, vocês veem aí, ganha o velho latifundiário, porque é indenizado por uma terra que não estava cumprindo sua função social, ganha os chamados investidores, porque adquirem uma terra a preço de banana, e a população local, acontece exatamente isso que nós vimos no filme aqui. Então, num dos municípios, que é um dos 10 campeões da produção de soja no Mato Piba, para vocês terem uma ideia, não tem nem agência bancária no município. Por quê? Porque a riqueza não circula por aí, né? E outra coisa que a gente viu e que é muito chocante é o absoluto desconhecimento que o poder público tem sobre quem são os proprietários dessas terras. Então, a gente vai conversar com o prefeito fala, tem chinês, tem coreano, tem um monte de gente aí. Mas quem são? Não sei, porque eles não precisam da gente. Eles vêm aqui, compram a terra em nome de empresas que são abertas aqui justamente para burlar a legislação, e o poder público simplesmente não tem controle desse território, né? Então, num certo sentido, é um processo de desterritorialização, reterritorialização, no qual a população local e o próprio país perdem completamente o controle e até mesmo a informação sobre o que está acontecendo nesses espaços. Então, o que a gente notou claramente nessa pesquisa do Mato Piba é que existe muito mais pobreza e desigualdade do que propriamente progresso e desenvolvimento, junto com toda essa expansão da produção que vem ocorrendo. Isso é extremamente preocupante, por quê? Porque se trata do modelo que o Brasil vem fortalecendo nas décadas recentes, né? O Brasil, que fez um enorme esforço de industrialização, com toda a controvérsia e as contradições que existem no modelo de industrialização brasileiro, nos anos mais recentes vem passando por um processo de reprimarização da nossa economia, ou seja, nós vamos ficando cada vez mais dependente exatamente desse tipo, desse modelo de relação entre sociedade e natureza e desse modelo de organização dos territórios que é absolutamente nocivo do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. O meu tempo ali já estourou, vou dizer apenas uma palavra em 10 segundos sobre a China, né? A China é um dos principais jogadores, né, dessa nova condição. Então, a China, como um país que demanda muito em recursos naturais, em minério, em soja e etc., vem sendo um dos principais arietes desse processo. Mas isso não se restringe à China, né? Quase todos os países onde estão os grandes fundos de pensão, as grandes empresas, as grandes corporações internacionais estão por trás de processos de expropriação de terras como esse que a gente viu no filme. Muito obrigado. Acho que tem algumas perguntas aqui que a gente pode... Na verdade, tem perguntas muito comuns aqui entre elas. Eu acho que uma importante é, se vocês conhecem, e aí perguntando para o professor Henrique principalmente, que já falou um pouco disso, alguma revisão por parte do Banco Mundial sobre esses conceitos, ou algum outro tipo... Aí eu perguntaria se existe, sei lá, algum ouvidor no Banco Mundial que, pelo menos, possa revisar e repensar esses tipos de projetos. Enfim. Não, até onde eu sei, houve, no passado, grandes projetos, notadamente no Centro-Oeste e em Rondônia, onde houve o chamado painel de inspeção. Isso que é mencionado aqui. Pegando por esse exemplo aqui, o painel de inspeção, para começar, parece ser... Vocês veem a gente vê no filme o desconforto, né, daquele mediador, né, de uma ONG que foi criada para fazer essa mediação, supostamente alegando que os quadros do Banco Mundial estão muito longe, em Washington, e não conhecem o que acontece no terreno.
o papel que ele desempenha ali é uma espécie de colchão de amortecimento do conflito, né? Para dizer que há ouvidos. E ele diz, se eu não achasse que valesse a pena, eu não estaria aqui, mas a gente viu qual foi o resultado. Quer dizer, no caso, não valeu a pena. E é um caso absolutamente, né, assim, extremo, né, de violência, expropriação, testemunhos, restrição à liberdade de discussão, a impossibilidade de obter informação junto aos governos, aos projetos. Então, é um caso extremo onde, muito depois do painel de expansão que eu acompanhei aqui em Rondônia, não sei há quantos, 20 anos atrás, e que continua tendo esse modelo. Quer dizer, eu acho que os fluxos de investimento procuram os espaços menos democráticos possíveis. Há um pouco essa lógica. Há uma certa ambiguidade no filme quando há uma referência ao fato que as intenções do projeto são boas, mas não completa boas para quem? E nós vemos que a intenção do projeto implica na expropriação. Quer dizer, é como se o projeto só vai acontecer se você expropriar esse povo, né? Quer dizer, faz parte. Quer dizer, o capitalismo, por sua constituição, ele se expande permanentemente. E ele expande internamente, ganhando produtividade, acelerando os ritmos e inovações tecnológicas, etc., e se expande extensivamente para fora dele, né? Então, é um tipo de acumulação de produção de lucro que requer você aplicar dinheiro aonde não há capitalismo, onde não há mercado, onde há, digamos assim, uma vida cultural, né? Uma vida que se autorreproduz, uma vida cheia de instituições, porque essa alegação, que é a retórica geral, um pouco incomodamente repetida pelo, né, representante do banco, são países sem instituições. Quando a gente ouve a descrição da felicidade nas quais eles viviam, tendo tudo o que queriam, não é? Embora fora dos padrões de uma sociedade consumista voltada para a acumulação de bens, etc., mas são outros padrões culturais e simplesmente cheio de instituições. São as instituições que permitem que essa vida se reproduza dessa maneira. Por isso que eu queria mencionar a experiência que eu acompanhei de cartografia social, que é um conjunto de experiências de comunidades desse tipo, que, vendo-se ameaçadas pela chegada dos grandes projetos do agronegócio, elas se organizam para construir os seus próprios mapas, né, para disputar a representação do território do Estado e dos grandes interesses, para mostrar o território da vida deles, com as suas instituições, com as suas religiões, com as suas áreas sagradas, as suas riquezas, etc., dizendo o que eles querem que seja colocado no mapa, o que eles não querem, eles não colocam, e se auto-organizam desta forma para se prevenir, né, para os processos de expropriação. Então, é a tentativa de requerer direitos territoriais num contexto em que eles são claramente ameaçados. E esse movimento acontece no Brasil, por exemplo, da cartografia social? Sim, particularmente no Brasil, porque ele é conhecido no mundo sob o nome de mapeamento participativo. No Brasil, nós temos também experiência dita de mapeamento participativo, mas tem um conjunto de umas já 300 comunidades que participam dessa experiência, mas que não confiam muito no termo participativo por causa desses mediadores, né, que vão convidá-los a participar. Então, eles se apresentam como os sujeitos próprios do processo. Então, eles vão decidir o que mapear, o que colocar no mapa, o que fazer com o mapa e como se apresentar diante do Estado, né, quando se sentirem ameaçados. E chamam projeto de cartografia social. No mundo, eles são mais conhecidos como mapeamento participativo, mas com muita mediação. Tem, inclusive, na África. Eu conheço muitas experiências, mas são promovidas pela, digamos, a ala esquerda da comunidade europeia, aqueles que vão tentar amenizar a chegada do grande projeto, entende? Então, tentam ser participativos. E aqui no Brasil nós temos experiências que são parte dessa auto-organização, né, para tentar resistir, né? Quer falar? Banco Mundial, da relação do Banco Mundial, não sei se vocês querem falar um pouco mais. Sim? Só um comentário para as pessoas saberem. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tá, gente? Que é a nova fronteira. Não, sobre esse tema das Organizações Unidas, eu acho que o filme sintetiza bem isso, inclusive, se eu não me engano, o narrador tem o cuidado de dizer o seguinte, fala, olha, nessas organizações tem gente que está ali tentando fazer a coisa certa, né?
Agora, é isso, né? Como em todas as instituições, nós vamos ter disputas internas e disputas, inclusive, entre as instituições. Quando a gente olha, por exemplo, para o sistema das Nações Unidas, você tem uma histórica disputa, por exemplo, entre duas agências que trabalham com esse tema. O Programa Mundial de Alimentos, que é o responsável por aquela distribuição de alimentos nos países mais pobres, eles têm uma das visões mais conservadoras sobre como atacar o tema, né? Outras organizações, como, por exemplo, alguns setores da FAO, em alguns momentos vão bater de frente com isso e dizer, não, nós temos que desenvolver mais autonomia nos agricultores locais, etc., etc. Então, eu acho isso. Quer dizer, a tônica é exatamente o que o filme mostra, né? Ou seja, o sistema das Nações Unidas, inclusive as agências todas, Banco Mundial, etc., etc., tem deixado muito, mas muito, muito, muito a desejar em termos da sua atuação. Agora, nós precisamos também estar atentos, né, para as poucas oportunidades que há em termos de segmentos ou de pessoas que trabalham nessas agências. Para dar um relato pessoal, eu já tive duas experiências diametralmente opostas fazendo avaliação desse tipo de projeto. Teve uma situação na qual eu fiz a avaliação foi muito crítica. E o chefe da agência local me chamou e disse, olha, você não pode dizer isso. Eu falei, por quê? Ele, não, porque senão não vamos mais poder financiar projetos desse tipo, e etc., etc., porque o relatório está sendo muito crítico. Eu falei, bom, mas vocês me contrataram para fazer a avaliação, e a avaliação é essa. Se vocês quiserem rasgar o relatório, depois rasgam, mas eu não vou dizer outra coisa diferente do que eu vi. E eu tive outras situações em que me chamaram e me disseram justamente o seguinte, falaram, olha, é para ser justo na avaliação. Diga o que tem que ser dito, porque nós precisamos tensionar internamente na direção de corrigir rumos, né? Infelizmente, talvez, pelo que a gente viu no filme, a segunda situação seja minoritária em relação à primeira, né? Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é isso, né? Nós vivemos... Só para complementar aqui, né, desse meu estudo que eu fiz, uma das grandes dos grandes motivos que essa política do Brasil, quando vai para a Etiópia, se modifica é exatamente porque ela vai nas mãos do Programa Mundial de Alimentos, né, que é aquele, quando a gente vê ali aqueles sacos de alimento da doação, aparece, né, ali o World Food Program, né? E essas agências, elas caminham muito juntas, né, com o Banco Mundial, né? Tem exatamente isso que você falou da FAO, né, tem essa duplicidade. No caso da Etiópia, a FAO era bem assim, treinando os agricultores para a história da agricultura da Revolução Verde. Para você fazer parte do programa, tinha que adotar esse tipo de tecnologias com agrotóxicos e tudo isso mais, insumos externos. E quando você olha a história do PMA, ele não tem mais essa visão de tipo, só doar dinheiro, né? Só doar os alimentos nos locais que têm a fome. Ele adota essa visão também da financiarização dos alimentos e começa a investir em programas nos países, levando esse discurso também de que o agricultor é pobre porque ele não tem maquinário, ele não tem esses insumos externos. Então ele trabalha esse mesmo discurso que é o do Banco Mundial, né? Então tá tudo muito ligado. E aí quando você vê aqui, né, como eles tiram as pessoas do lugar em nome da fome, mas na verdade ele é uma fábrica da fome, né? Então aí vem a construção, porque aí vem o Programa Mundial de Alimentos e dá aquele alimento, né? E quando você vê assim na Etiópia, quando eu perguntava para as pessoas quais eram as instituições mais importantes para a vida delas, né, os agricultores, né, o que é a igreja, a escola, o que é importante para vocês aqui, né? Todos eles falavam é o PMA. Porque quando ali tem fome, quem chega com alimento é o PMA. Então, quando chega uma instituição dessa do PMA falando, né, tipo, olha, use agrotóxico, use semente híbrida, faça isso, eles entram nesse discurso, né, porque tem uma coisa ali meio paternalista. Então, eu acho que o papel dessas organizações hoje, elas são bem controversas e elas está muito embutido ali o que está por trás dela, né? Tanto a FAO como o PMA, hoje eles têm financiamento muito do próprio agronegócio, né? É uma indústria, né? A fome ela se torna uma indústria. Opa.
Apenas, aqui tem um recado de alguém da plateia, dizendo que disseram que essa questão se manifesta no Brasil, também muito no Cerrado. E aí está indicando um filme que estreia hoje aqui no festival, que vai passar mais 3 vezes, que é Ser Tão Velho Cerrado. Então, assistam. Tá? Bom, tem várias perguntas aqui que as pessoas... fica claro que todo mundo fica assim, mas e aí? O que eu faço? Né, é um pouco isso. Assim. Eu vou ler só algumas aqui para a gente começar o debate. Né? Quais as medidas concretas que podem ser implantadas para frear as práticas que dizimam os povos simples e vulneráveis diante das grandes corporações? Como conservar as florestas dos países que ainda as possuem? Pagamento por serviços ambientais pelos países ricos seria uma alternativa? E gostaria de saber, diante da gravidade do problema que envolve o avanço da agricultura, o que a população pode, na prática, fazer, além de votar para reduzir esse avanço? É isso. Está com vocês. Nós vamos dividir o trabalho, evidentemente, as nossas competências são complementares. Não, eu queria retomar aqui uma frase daquele que seria o agricultor presente, né, o fazendeiro estrangeiro, porque ele não se diz investidor, embora ele comprou aquela terra. Ele não é investidor. E ele diz que ele tem que ser humilde, etc. Tal, para poder alimentar a Etiópia, porque diz ele, a agricultura na África sempre foi muito pouco performática. Né? Então, nós temos que lembrar do processo histórico. Ele não deve ter tido tempo de estudar, mas toda a literatura que descreve o colonialismo, né, e descreve as práticas tradicionais da África. Tem uma economista inglesa que fez um livro impressionante, estudando inúmeros casos do que ela chama de sistemas agrários africanos, e mostra que todas essas comunidades tinham um modo de dividir o solo, né, de usá-lo de forma diversificada, rodando essas práticas diferentes entre grãos ou leguminosas, etc., e deixando sempre uma área em pousio. Né? E o que variava nesses sistemas de um para outro é que o pousio podia ser de 1 ano, como podia ser de 25 anos. Portanto, na área de pousio, que você deixa repousando 25 anos, você tem praticamente uma floresta. Né? E isso dependia da vontade que a comunidade tinha de ter mais ou menos filhos, mais ou menos população, e, portanto, mais esse esforço de produção de alimentos. É totalmente autorregulado, isso é uma das várias instituições que sempre regularam essas práticas tradicionais, tal como a Prêmio Nobel de Economia de 2009, Elinor Ostrom, mostrou, né, pesquisando a infinidade de formas de gestão dos recursos ambientais por essas populações tradicionais e que o mercado ameaça. Né? Então, o colonialismo chegando, quando ele viu esse pousio florestal de 25 anos, o que ele diz? É como certos candidatos fascistas aqui presentes, assim, é muita terra para pouco índio. Né? Então, eles ocupam com a monocultura. É aí que você desestrutura toda a agricultura de um continente. Né? As práticas coloniais, além da dominação política, da violência, tem também a dominação simbólica. Esses caras não estão a fim de trabalhar ou não sabem cultivar, né? Então precisamos nós aqui, humildemente, contribuir para tentar consertar um desastre que foi produzido historicamente. Então a gente tem que, não é que a gente vai voltar para o passado, mas tem que aprender com o passado. Né? Então, o que fazer? Primeiro tem que entrar nesse debate que a mídia permanentemente dizendo que o agronegócio está roubando unidade de conservação e terra camponesa para matar a fome no mundo. Né? A gente sabe que o que eles não produzem é alimento. Então, temos que resistir para manter as unidades de conservação e manter as terras tradicionais e camponesas e não rever código florestal para roubar mais ainda terra de beira de rio e produzir grandes inundações e assim por diante. Temos que intervir nesse debate pedindo liberdade de expressão, né, e que a informação circule, e que a universidade pública não seja sabotada, né, e sucateada. E isso são as condições, uma mídia livre, etc. Tal, é uma luta imensa que nós temos pela frente. Mas um pequeno exemplo da experiência de cartografia social, uma das comunidades que começou há mais tempo, que está mais estruturada, que são mulheres camponesas, negras, e tem todas as identidades possíveis, elas se afirmam também como quebradeiras de coco babaçu. Mais ou menos nessa região aí que vai expandir o Matopiba. Elas estão no Maranhão, no Piauí e no Pará.
E a reivindicação delas era não levar bala, né, dos pistoleiros quando elas entravam nas áreas dotadas de concentração de babaçual para colher o coco de babaçu. Então, elas começaram a fazer a cartografia. É uma cartografia, não é de um território, é de uma territorialidade, né, é de uma forma original, né, que não tem nada a ver com a propriedade privada exclusiva, quem não é dono não entra, né? Então, é uma forma de uso coletivo, né? E então elas começaram a formular uma legislação própria que as permitiria de entrar na propriedade privada nos períodos na estação de colheita. Então, é uma forma de flexibilizar a propriedade privada, de trazê-la para o quadro da sua função social. Então, são formas inventivas que os próprios movimentos têm quando têm liberdade de organização, têm liberdade de se proteger sem ser ameaçado pelas polícias locais, etc., ou quando as denúncias que eles fazem resultam em tiro, né? A violência contra as lideranças do campo nos últimos anos explodiram, né? Nunca terminaram, cada vez mais, e a gente tem que lutar para garantir que as pessoas se sintam seguras para falar, feito o Omot, né? Que ele vai falar porque ele já se considera morto. A gente quer que as pessoas falem enquanto estão vivas, né? Então, isso acho que é a parte que nos cabe, garantir a vida daquelas pessoas que são verdadeiros lançadores de alerta, né? Que estão dizendo para que tipo de abismo a gente pode estar se dirigindo se a gente não proteger aqueles que são os mais vulneráveis, né? Eu acho que isso que a gente viu aqui, essa história do acaparamento de terras, né, o land grab, de você, num país tão autoritário como a Etiópia, realmente não tem uma resposta tão imediata, né? Não tem nada tão imediatista que possa parar isso. Mas eu acho que é muito importante que a gente comece a trocar as nossas próprias lentes, né? A forma como a gente vê o mundo, como a gente vê o outro, como nós olhamos para essas culturas tradicionais também, porque nós somos tão ensinados, até pela nossa educação, né, na própria universidade, de que nós temos que levar o desenvolvimento para essas pessoas, né? Que nós temos os avanços tecnológicos e, na maioria das vezes, a gente esquece que essas pessoas estão ali e elas têm uma sabedoria milenar, né? Quando, não só na Etiópia, mas na China, Madagascar, Índia, todos os lugares que eu ando, quando eu entro no campo, que eu olho para essas pessoas, eu vejo assim um sábio na minha frente, um Buda na minha frente, porque aqueles agricultores que eu encontrei na Etiópia, eles passam coisas na vida que a gente não passa uma semana que eles passam, sabe? São seres resilientes, são seres muito sábios. Então, eu acho que a primeira é a nossa própria troca de lente, porque, às vezes, a gente também foi tão acostumado, né, a olhar para essa história de que a gente tem que levar, né? E não, nós temos muito que aprender, né? E uma outra coisa é que, assim, as histórias maravilhosas, a gente está aqui falando de uma história ruim, uma história difícil, mas as histórias maravilhosas, elas acontecem também em todo lugar. E eu vi muita história muito inspiradora na China, em Madagascar, na Índia. Trabalho com uma delas na Índia, que é a Vandana Shiva, uma grande líder, né, do ambientalismo, que fez uma fazenda e nasceu, e para crescer ali, tudo que estava saindo do meio ambiente, tudo que estava se perdendo, né, através dos bancos de sementes. É um trabalho muito inspirador, e quando você olha aquilo, você consegue perceber que tem muita coisa que dá para mudar. As coisas, elas acontecem de fato, as mudanças existem, né? E na própria Etiópia foi onde eu vi um outro modelo também que me emocionou demais, porque foi uma iniciativa no Tigré, que era aquela região que a gente via da fome nos anos 80, né, onde as pessoas morriam de fome, as crianças, aquelas imagens horríveis que a gente tem na cabeça até hoje da Etiópia, da fome na Etiópia. E é, de fato, um ecossistema bem difícil, com um solo bem difícil. E uma pessoa, um casal que é um etíope, casado com uma botânica inglesa que foi para a Etiópia nos anos 60, uma mulher assim extraordinária, que começaram e fazem um trabalho lá há 20 anos de agroecologia, de recuperar aquele solo, plantando árvore,
colocando mais folha, material orgânico na terra, no chão, e chamando os outros agricultores para ver aquilo. Então, uma coisa bem de farm to farm, e eles vão vendo e vão replicando aquilo, né, para os outros lugares. Aquilo é uma coisa que acontece há 20 anos e que transmitiu em muita coisa já. Tem muita gente fazendo aquilo, e hoje eles trocam entre si esses conhecimentos com o Quênia, né, na agroecologia mesmo, assim, né, no ensinamento da terra. É lindo demais ver isso. Assim, é coisa que, se dá para fazer no Tigré, dá para fazer em qualquer lugar. Esse tema do que fazer é sempre a última pergunta e a mais complicada, né? Tudo porque a gente nunca tem a boa resposta para dar, mas eu acho que o caminho começa, talvez, com a gente saindo um pouco da ditadura do curto prazo, né? Porque, vamos pegar o caso do Brasil hoje, né? Estamos num período de crise, etc. Então, a gente já, quando entra nesse debate do que fazer, já vem uma espada sobre a nossa cabeça que diz: nós estamos não sei quantos anos sem crescer, a economia precisa crescer, sem crescer não gera emprego, por aí vai. Se não construir Belo Monte, não tem energia, se não tiver energia, não gera emprego, e etc. Existe sempre uma espécie de chantagem do curto prazo que opõe o social ao ambiental. Nós temos que sair disso. Se a gente não sai desse falso dilema, não tem horizonte possível, né? E eu acho que a grande questão é essa, né? Nós estamos caminhando para um mundo com 10 bilhões de habitantes, como eu comecei dizendo aqui na primeira intervenção, com um crescimento que vai se concentrar sobretudo na África e na Ásia. Isso gera demandas sociais por bem-estar que requer com que se discuta modelos tecnológicos, maneira de satisfazer o bem-estar, e etc, etc. Não estou falando do consumismo, eu estou falando do bem-estar mais elementar, as pessoas poderem morar dignamente, se alimentar e daí por diante. Então, o que a nossa geração e talvez a próxima vão ter que discutir é justamente isso, né? Ou seja, que modelo de organização social nós vamos ter para as próximas gerações. E isso preside todas as outras definições que se tem que tomar, né? Em relação ao que fazer com o fundo público, em relação ao que fazer com os modelos de regulação e daí por diante. Falando em coisas mais tópicas, eu diria, não tem bala de prata, né? Ou seja, aquela solução que vai resolver todos os problemas e etc. O jogo é duro, o jogo pesado, o jogo é grande, né? Então, pagamentos por serviços ambientais, sim, é um caminho, não vai ser a solução de tudo, né? Mas é um instrumento. Deixa eu trocar aqui, porque acho que aqui está falando. É um instrumento. Esse aqui é o que faz barulho. É um instrumento que tem uma certa validade, a maneira como vem sendo aplicado tem uma série de problemas, mas, enfim, é um tema que pode se agregar a outros. O segundo tema importante, nós temos que rever o modelo de produção, né? O modelo de produção valorizando essa agricultura familiar, esses saberes tradicionais e etc., mas também subtraindo ao campo do grande modelo do agronegócio espaços que foram conquistados. Então, fazendo mais regulação ambiental, introduzindo mais formas de uma agricultura com menor impacto e daí por diante. É claro que, se dependesse exclusivamente de mim, eu não ia defender nenhum modelo onde a gente tem enormes unidades produtivas produzindo em monocultura e etc. Mas nós temos que fazer uma grande transição no modelo de produção agrícola e pecuária. E, portanto, introduzir esse tipo de avanço de conquista durante muito tempo ainda vai ser importante. Terceiro, nós precisamos de mais regulação e não menos sobre absolutamente todos os aspectos. E esse não é o caminho que nós estamos indo. Basta ver a pauta do Congresso Nacional. É desregulação, desregulamentação e por aí vai, né? Nunca maior controle sobre aquilo que pode ser nocivo para a sociedade e para a natureza. E, por último, eu diria, talvez aquilo que seja mais decisivo nesse debate todo são medidas que não têm a ver diretamente com produção agropecuária ou com meio ambiente. Por exemplo, a questão tributária, né? Existe uma outra falácia no Brasil hoje, que é dizer, no Brasil se paga muito imposto e daí por diante. Depende, quem paga muito imposto no Brasil hoje? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o imposto sobre a propriedade, e em especial sobre a propriedade fundiária no Brasil, não é verdade que se paga muito imposto. E mais ainda, a gente, pelo menos no meu modo de ver, essa é uma opinião controversa com os meus colegas da área, eu acho que a gente erra estrategicamente quando a gente chama todo mundo de agronegócio. Tem coisas muito diferentes naquilo que a gente chama de agronegócio. Uma coisa é o cara que está lá produzindo a soja naquele modelo que é, sim, ambientalmente complicado e etc, etc. Mas tem uma coisa que é ainda pior do que isso, que é o cara que usa a terra como forma de dominação,
que usa a terra como instrumento de valorização patrimonial, exclusivamente. Isso, nem a função da produção, a terra está desempenhando. E a gente não discute isso. Num período em que nós estamos numa baita crise fiscal, que é um dos temas mais importantes da agenda nacional. Quer dizer, como é que financia o Estado e etc, etc. Esse é um tema quentíssimo que teria que estar em cima da mesa. E essa era uma coisa que talvez permitisse a gente não ter um Congresso Nacional como esse que nós temos, que tem como maior parte da sua composição a chamada bancada ruralista, que é uma das coisas mais retrógradas que existe, não só em termos ambientais, mas pode ver os deputados da chamada bancada ruralista em que eles votam quando se trata de direitos humanos, direitos das mulheres, toda a pauta, toda a agenda social do país hoje. Portanto, é preciso quebrar um pouco essa ideia de que o Brasil depende do agronegócio, o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Isso é uma absoluta inverdade. Existe, sim, um setor produtivo que contribui com a economia nacional. Podemos discutir aqui todos os problemas sociais e ambientais que estão por trás disso, vou citar apenas um dado, né? A gente viu uma imagem ali, naquele enorme campo de trigo, né? Quantos trabalhadores tinham naquele enorme campo de trigo? Então, vamos falar de 3 culturas importantes aqui no Brasil. Na cana, por exemplo, a média de empregos é de 1 emprego a cada 100 hectares. Na soja, a média é 1 emprego a cada 200 hectares. Muito grosso modo, calcula-se 1 hectare é um campo de futebol, certo? Então, imagina 200 campos de futebol, um do ladinho do outro, 1 emprego. E na pecuária, é 1 emprego a cada 400, 450 hectares. Imagine 450 campos de futebol, um do ladinho do outro, 1 emprego. Então, do ponto de vista social, é extremamente concentrado. Do ponto de vista ambiental, os impactos são enormes, qualquer estatística mostra isso. E, talvez o pior de todos, o poder político que se está gerando com isso é extremamente nocivo para as pautas que são mais importantes do ponto de vista dos setores mais progressistas da sociedade brasileira. Aí é onde, no meu modo de ver, nós temos que colocar o dedo na ferida e diminuir o poder simbólico, político e, talvez, aí, por extensão, econômico concentrado desses setores. Bom, a gente tinha aqui um fechamento, eu acho que já tem bastante coisa aqui que já foi discutida. Tem várias outras perguntas. Antes, só mais sobre o tema também do campo. Ainda temos um filme do festival, que é o Sob a Pata do Boi, que fala sobre agronegócio, que vai ser lançado aqui. Tá bom, então já foi lançado e terão mais sessões agora aqui. Bom, infelizmente a gente não tem muito tempo, então eu acho que a gente pode pensar em umas considerações finais. Eu tinha mais algumas perguntas aqui, por exemplo, a questão... Eu vou citar aqui para ver se vocês... Tá? Então eu vou citar aqui algumas perguntas e aí vocês sentem à vontade para falar, enfim, de algum desses temas, que são temas mais pulverizados, assim, um pouco mais. Um é, em qual medida o fenômeno do contract farming contribui para a precarização da vida no campo? Outra, o Favaretto já falou um pouco, mas a questão da bancada ruralista e das leis ambientais, qual a pressão que a gente vem sofrendo em relação a isso? Estou falando todas porque aí vocês puxam aonde vocês acharem mais interessante. E qual a visão a respeito dos movimentos sociais rurais mobilizados para o tema, como o MST e outros movimentos sociais nessa linha? E uma última pergunta, a gente já falou um pouco, mas nós, como cidadão comum da cidade, o que a gente pode fazer? Comprar? O que a gente vai comprar? Como é que a gente faz? Muita coisa, né? Mas... Vou olhar aqui o meu mapa do tempo. Outro dia fiquei muito impressionado porque havia um brasilianista, por acaso ele era brasileiro, mas transformou-se num brasilianista que vem episodicamente explicar quais são os nossos problemas, as nossas saídas. E ele tinha apenas um recado, né? Era um economista de formação matemática, eu entendo, né? Então, assim, o problema do Brasil é que a indústria precisa ter o mesmo salto de produtividade que o campo
revelou. E saiu aí com essa certeza absoluta que lá, não sei de qual universidade, ele havia verificado. Ora, quer dizer, em nenhum momento ele falou o que nós exportamos, né, a partir da produção do campo. Quer dizer, o que a gente exporta quando a gente exporta carne, né? É a água, né, que não está incluída no preço. Então, a quantidade de água que a gente exporta, a quantidade de biodiversidade que a gente destrói, a quantidade de campesinato que a gente expulsou da terra, né, a quantidade de rios que foram contaminados com nitritos, etc., tal, dos agrotóxicos, então isso não está contabilizado na produtividade matemática. Mas há pessoas, inclusive na Universidade Americana, que acreditam, né, que esses números, que a produtividade é calculada ali pelo dinheiro que entra e o dinheiro que sai. E o que não tem preço, como a primeira canção, ironicamente, dos nossos artistas tradicionais disse, né? Eu não entendo de economia, então não sei explicar o preço da terra, porque não é que ele não entende de economia, ele não entende de uma terra que tenha preço monetário, não é? Isso que é difícil de entender. Muito mais você produzir uma ciência que vai ignorar tudo que a gente destrói do que é a riqueza nacional em água, em sociodiversidade, em biodiversidade, em bacias hidrográficas, em nome de botar dinheiro na mão de alguns membros da bancada ruralista, né? Então, a mesma coisa, fazer o quê? Primeiro tem que barrar a expansão territorial desse modelo e depois questionar ele internamente. Na verdade, eu talvez esteja exagerando, diria que nós não temos mais agricultura. Nós temos um departamento da indústria química, né, e mecânica, né? Porque, na verdade, a agricultura ela é planejada, essas empresas são compradas pelas indústrias químicas para poder utilizar os seus produtos. Toda a transgenia é uma inovação tecnológica pensada para expropriar o campesinato e obrigá-los a consumir esse tipo de semente que já vem acompanhando com os agrotóxicos. Então, o ciclo de vida, o efeito que ele tem, esses agrotóxicos, cada vez se reduz mais. Quer dizer, esse uso maciço, ele nem é um antibiótico, ele deixa de ter efeito e você troca por um outro. Então, é uma espiral suicida, né? Seja das condições de produção de alimentos, seja da vida da população rural, seja de nós, cidadãos da cidade, que eu espero cada vez mais nos transformemos em sujeitos políticos democráticos do debate público. Como o professor já deu essa explicação toda intelectual e todas as informações que a gente precisa, eu vou tentar trazer o debate um pouco mais assim para finalizar um pouco mais com uma coisa do dia a dia que a gente pode, né? Como é que toda essa discussão, onde é que ela acaba? E vou propor a vocês um exercício para a gente fazer essa semana, a hora que vocês quiserem, que é uma coisa de você desenhar o prato que você come todos os dias. Faz o desenho desse prato que você come em casa, põe o que ele tem ali. Tem carne, de onde vem essa carne, tem o arroz, de onde ele vem, a batata frita. O que é que eu estou trazendo para a minha mesa, né? E o que essas coisas, esses elementos que estão ali, têm a ver com essa discussão que a gente teve aqui, né? Começa a rastrear, pensa isso, né? A carne, essa carne tem o quê? Ela tem trabalho escravo, tem trabalho infantil. Tenta olhar qual é o produtor que está trazendo esse arroz, o seu feijão. Você conhece esse produtor? Você vai na feira? Onde é que você compra toda essa comida? É muito interessante, porque às vezes a gente faz, nas discussões, a gente acaba se perdendo, né? E agora? Mas onde eu estou nisso tudo, né? Então, é localização e simplificar um pouco o debate para a nossa vida. Esse é o exercício que eu deixo para essa sala. Difícil. São dois comentários rápidos, né? Um deles, eu acabei me lembrando disso a partir desse comentário do Henry, de que, né, talvez a gente nem tenha mais agricultura, a gente tem um departamento, né, da indústria química e tudo mais. Isso está virando, inclusive, um tiro no pé do próprio setor do agronegócio, porque os custos de produção deles vão crescendo enormemente, porque tem que adquirir semente, tem que adquirir o agrotóxico cada vez mais caro, etc., etc. E aquele pico dos preços no mercado internacional que a gente teve na década passada, ele não continuou crescendo nessa década. Então, os preços deram uma relativa estabilizada,
mas o preço da terra continua aumentando, o que é mais um sintoma de que há muita especulação e não só investimento para produzir alimentos e etc, etc. Por que o setor do agronegócio não sente isso como uma crise? Porque existe a tal da fronteira agrícola em movimento, como o Henry mencionava. Então, um agricultor lá do Mato Piba me dizia, eu perguntava para ele, escuta, como é que vai ficar a coisa agora? Porque o custo de produção subindo, o preço estável, vocês vão entrar numa crise, não? Ele falou, não, porque aí eu vendo a terra aqui e compro outra lá na frente. Compro no Maranhão, compro no Pará, só paro quando chegar no mar. Na verdade, nem no mar não parou, porque já está no Amapá uma parte da produção da soja agora, ela atravessou o Amazonas. Então, esse tema do movimento da fronteira, a expansão territorial que mencionava o Henry, ele acaba funcionando como uma válvula de escape para as dificuldades internas do próprio setor. Por isso é tão importante fazer a regulação. E é uma vergonha que um país como o Brasil não tenha uma verdadeira política de ordenamento territorial que permitisse fazer isso. Um país com a riqueza de natureza que o Brasil tem, com as proporções que tem o Brasil, não ter uma política de ordenamento territorial é uma coisa simplesmente incompreensível. Né? Só dá para compreender nos quadros dessa correlação de forças políticas que a gente tem hoje. Então, esse era um primeiro tema que eu queria comentar. O segundo tema, surgiu uma questão aí sobre os movimentos sociais. Né? Então, eu diria, quem sou eu para dizer algo para os movimentos sociais que são aqueles que vêm conseguindo, por assim dizer, segurar um pouco desse movimento de destruição, desse movimento de desmonte de um mínimo, de um patamar civilizatório, de proteção social e etc, etc. Mas, se os movimentos sociais me perguntassem, se eu tivesse que dar um palpite, talvez o máximo que eu poderia dizer é o seguinte, justamente a grande questão é que nós talvez tenhamos que sair um pouco do particularismo. Né? Ou seja, nós temos que conectar as agendas. Né? Não dá para discutir a agenda ambiental separado da agenda social. Né? São duas faces do mesmo problema. Né? Vamos mencionar aqui apenas 2 indicadores. Por qualquer lado que a gente pegue, nós estamos estourados em todos os indicadores ambientais que a gente pode imaginar. Vamos pensar uma outra questão que foi posta na mesa recentemente, por exemplo, por muita gente, mas, por exemplo, pelos estudos do Thomas Piketty, o economista francês, que mostra que, enquanto durante uma boa parte do século XX a desigualdade foi diminuindo, nos últimos 20 ou 30 anos, os países mais avançados, né, do ponto de vista, na lógica do próprio capitalismo, retrocederam aos seus patamares de desigualdade de antes do pós-guerra. Ou seja, em 20 anos, perderam uma boa parte das conquistas sociais distributivas, de proteção social, de bem-estar, alcançadas durante aproximadamente 50 anos. Então, esse tipo de questões relacionadas à desigualdade, à fragilização da proteção social e do bem-estar, é uma coisa que hoje toca a humanidade toda, não toca só os africanos, não toca só a nós brasileiros. Começa a tocar também crescentemente, é claro que de uma maneira um pouco diferenciada, mas crescentemente aos países do chamado núcleo central do capitalismo. Então, ou a gente conecta essas agendas, né, ou dificilmente nós vamos encontrar as soluções isoladamente em um aspecto ou outro, em uma medida ou outra. Então, nesse sentido, eu reforço a constatação, né, por assim dizer, de como eventos como essa mostra são felizes, porque nós vamos poder ver em vários dos filmes que constam na programação exatamente essa conexão. Eu acho que é isso que estava também, era uma das mensagens principais do filme que a gente viu instantes atrás e que a gente foi o mote, né, para essa nossa discussão aqui. Assim como em torno da questão do petróleo, chamado ouro negro, né, do século XX, havia uma clara vinculação entre as agendas tecnológica, econômica, social e, por assim dizer, também ambiental, também no chamado ouro verde, né, ou seja, a nova valorização, o novo vetor de riqueza do século XXI, também essas agendas estão totalmente conectadas. Ou a gente consegue costurar isso do ponto de vista das agendas e das coalizões de forças sociais que vão atuar sobre os contornos dessa agenda nas próximas décadas, ou dificilmente nós vamos sair do jogo da defensiva, né, de ficar discutindo de que maneira minimizar, mitigar ou compensar alguns desses efeitos. Né? Mas acho que o próprio fato de estarmos aqui reunidos nessa sala e o conteúdo todo da mostra são reveladores de que tem muita gente perseguindo esse tipo de utopia, e isso bota a gente para frente. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar com os colegas aqui da mesa também. Gente, muito obrigado aos convidados, muito obrigado
a plateia. Agradecer aí a organização. A gente aqui de olho nos ruralistas tem uns papers aqui para distribuir para quem quiser. São os 10 papers sobre Land Garbage, que se vocês quiserem, quem quiser, ok? E é isso. Muito obrigado por tudo. Obrigado.